Sejam todos muito bem-vindos, então, a mais um super episódio do nosso podcast Café e Negócio. E hoje com um cara que vai entrar na sua mente, hein? Olha só, fica aí essa dica, hein? Lucas, seja muito bem-vindo, aí, o nosso super host, né? Muito obrigado, gente. Estou aqui mais uma vez no Café e Negócio. Estamos aí com esse grande mestre da PNL, né? Tu vê que até o cabelo do cara já mudou, hein? Já mudou. Que loucura. O inenarrável Matheus, né? É um prazer inenarrável te receber aqui, Matheus. O desbloqueio começa desde o cabelo, entendeu? Desde o cabelo, exato. Então... Matheus, então, aí, palestrante, né? Especialista em pessoas, né? Cara, te apresenta aí que eu deixo pra ti, né? Que é o cara. Então, eu me chamo Matheus e eu sou apaixonado por pessoas e fui me especializando ao longo da vida em habilidades, ferramentas como a PNL, que, para quem não sabe, é a abreviação para Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta que ela consiste em instalar programas na mente inconsciente de pessoas. Isso a gente vai estar desbravando aí mais profundamente. E também hipnose, aí existem várias vertentes, hipnose terapêutica, hipnose conversacional, hipnose não verbal, existem vários tipos, até dá para falar um pouco sobre. E também entra na parte de mentoria, e agora, por último, eu também estou começando no lançamento de um método meu, até já vou deixar o spoiler aqui para começar, Claro. que eu estou desenvolvendo um método que Deus abençoou com um nome, que se chama Metalíngua. Pra mim foi o nome mais poderoso que eu vi na... Tipo assim, parece que veio de presente. Que meta vem de mente e língua de linguagem. E então, é poderoso. Poderoso nome. Eu tô desenvolvendo esse método de linguagem da mente, que é como funciona dois tipos de diálogos, né? Que geralmente a gente aborda um principal, que é a oratória, que é a habilidade de conversar com uma outra pessoa. Porém, todo ser humano tem uma voz mental. Eu costumo chamar que é um assistente mental, né? Que tem assistente virtual, assistente de inteligência... A inteligência artificial. A Siri que é da Apple, daí tem o Os BIs. e Google. Exato. E nós, seres humanos, também temos a nossa. Nós temos o nosso assistente mental. Só que isso é pouco abordado. Existe todo um diálogo interno e, dado o diálogo interno, nós vamos poder desfrutar ou não de uma realidade externa boa. Então, esse método tá nascendo, só que eu ainda nem no meu Instagram eu divulguei ainda. Então, de primeira mão já fica de presente. Aí no Café e Negócios. Então, de primeira mão, também já quero dizer, né, que o Matheus vai estar conosco na Unindec, na Universidade Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental, que pertence ao Instituto Indec. Que é novidade, hein, pessoal? Tamo junto. Hoje é um dia de novidades. Show de bola, cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E hoje a gente trouxe o Matheus aqui porque, assim, a pedidos, né, desenvolvimento e tal, o pessoal tava querendo saber de alguns mindsets. Mas eu vou ajustar essa colocação do pessoal. Na verdade, a gente trouxe hoje aqui pra gente conversar um pouco de como setar o mindset de venda, né, com o desenvolvimento da PNL, da hipnose, né, para que as pessoas tenham resultados efetivos. Cara, as empresas tenham resultados efetivos e assim por diante. Primeiro a gente tem que entender a mudança que aconteceu de vendas, né? Porque vamos pegar a ideia da venda do passado. O bom vendedor do passado era aquele bom de fala, né? Bom de lábia, aquele cara que chegava a te tontear falando, né? E o que acontece? Mudou, sabe? Com o acúmulo de informação, as pessoas não têm tanto tempo a perder. Na verdade, até se irritam, porque já ficou meio que manjado essa ideia de vendedor que fala demais. Uhum. E o que acontece? Hoje o foco é a pessoa que consegue desenvolver habilidades que, com poucas palavras, ela consiga acessar exatamente o que a pessoa precisa. Então, assim, a PNL, né, já começando a falar, a PNL, para mim, ao meu ver, é uma das ferramentas mais poderosas que desenvolve isso. Porque é uma ferramenta que ela trabalha a linguagem da mente da pessoa. E é interessante pensar que nós desfrutamos de uma realidade externa pela nossa mente. Eu costumo dizer que a mente projeta uma realidade que é o resultado das nossas crenças. Aí dá para falar isso mais profundamente, mas quando a gente entende a crença do outro, a gente consegue criar algo personalizado para o outro. E aí a gente consegue ter assertividade com poucas palavras. Mas o que acontecia no passado era a pessoa, dentro da mente dela, ela pegava um monte de palavras, né, frases e coisas que ela já ouviu, que tonteia a pessoa, e ela tentava ganhar naquilo da lábia. Então, para começar já a falar sobre vendas, o profissional hoje que desfrutar da habilidade de, com poucas palavras, conseguir acessar o coração de uma pessoa, ele vai vender o que ele acreditar, né? Perfeito. Não tudo, o que ele acreditar. Então, vale pontuar que, assim, eu sou suspeito para falar também do PNL, né, Matheus? Também sou formado nisso e a gente bateu muitas figurinhas sobre isso, né? Mas então, assim, é certo nós afirmarmos que a PNL, né, ela é uma linguagem para acessar os desejos da outra pessoa.
às vezes inconscientes. Sim, o que acontece, né? Que nem diz lá o vô do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A PNL é uma ferramenta poderosa, então a pessoa também tem que ter ética e índole, porque Consegue manipular, né? Exato, tipo assim, quando se entende da mecânica mental e emocional e física, se é uma pessoa ferida internamente, porque o ferido fere os outros, então uma pessoa ferida, ela vai acabar fazendo coisas ruins, né? Prejudicando. Mas para aquele que quer agregar no mundo, quer ajudar pessoas, que quer poder... porque venda é uma ajuda. Né? Transbordar, porque venda é uma ajuda, porque venda é uma troca de necessidade. A pessoa tá com um problema, eu carrego ali algo que vai ajudar, então eu vou usar de uma consciência de linguagem para poder facilmente explicar para a pessoa que ela tá nas melhores mãos e o que eu tenho vai poder ajudar a pessoa. Então, tipo assim, a PNL, ela, dada a forma que ela funciona, facilmente dá para se gerar os desejos necessários e consciente, tá? É uma indução mesmo, consciente, mas, aí, digamos, deixando claro, né? Consciente, focado no fato de que eu acredito no que eu tô fazendo. Exato. Então, ela pra mim, é uma das mais poderosas. É uma né? ferramenta fantástica. É muito incrível. E eu fiz essa provocação justamente porque eu acho que é importante explicar para as pessoas, né, o que é a programação neurolinguística, né, que é uma área da neurociência, certo? Para que desmistifique algumas coisas. Assim como depois nós vamos entrar na hipnose, né? Tá Nossa. Não, entendeu? Robotizando. Robotizando. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar, né, Matheus? E, Matheus, É uma coisa que gera alguns atritos aí. Nossa. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a gente pode levar em consideração que grande parte das pessoas tomam decisões, às vezes, não racionais. Grande parte emocionais. Na grande maioria, quase que 100% é emocional. O que acontece é que depois nós racionalmente e inconsciente. O que acontece é que depois a pessoa racionalmente busca justificar pra ela se sentir não boba. Não boba, assim, tipo, É porque é o seguinte, cara, eu descobri, eu tive que meditar muito sobre isso, tá? Eu comecei a pensar o seguinte, tá? Vamos pensar entre bem e mal, né? Existe na sociedade. Cara, será que o mal, ele induz conscientemente pessoas a se prejudicarem? E eu fui meditando sobre isso e eu percebi que, cara, existe sim consciência em muitas coisas que acontecem no mundo que conscientemente a pessoa está prejudicando. Eu pensei, cara, o bem, será que também ele pode conscientemente usar de ferramentas sabendo que ele está podendo ajudar a pessoa? Eu percebi, cara, total sentido. Então o que acontece? PNL, né? Vamos falar aqui. Eu sei que tem todo o comércio ali da nascente de livros, mas eu falo uma coisinha mais, deixando claro, a compra de livro físico é muito importante. Mas, gente, PNL é um tipo de estudo que você bota no Google o nome de um livro e o PDF, você vai achar lá para poder, se ainda não pode comprar um livro, de graça estudar. Então, o que acontece? As habilidades estão para todos. Só que acontece? Aberto. Só que acontece? A pessoa tem que fazer uma negociação. O videozinho da dancinha ou entender sobre... E aí que mora toda a problemática. Decisão, né? Mas aí nós estamos falando, assim, que como é uma questão decisória, de tu buscar o conhecimento específico para te ajudar e ajudar outras pessoas, a pessoa ela vai ter que escolher entre a dopamina instantânea e realmente a lapidação, né? Uhum. Porque eu não sou estudioso da PNL, mas eu entendo grande parte do mecanismo da PNL. Então eu sei que cada ação ela gera alguns neurotransmissores que vai introduzir e vai reagir dentro do ciclo semântico das emoções e dos sentimentos, que a gente já falou em outros episódios aqui, né? Mas como tu racionaliza isso novamente depois para tu não se sentir bobo? Ou como tu consegue driblar a tua, vamos dizer, abstinência pela dopamina instantânea para buscar um conhecimento mais específico? Tá. Eu acho que só para fazer uma adendo assim, com essa pergunta dele e com uma colocação, para nós fazer uma analogia, porque o desejo que te toma hoje de assalto é a tua dor amanhã. Exato. Entendeu? Então tu tem que ter esse cuidado, porque as pessoas vivem num mundo inconsciente, fazem escolhas inconscientes, tá? Inconscientes emocionais, na sua grande maioria, e depois elas culpam os terceiros. Certo? Porque as pessoas elas estão hoje no efeito manada total, né? Então, Total. E aí vem a questão da tua colocação da minha, para tipo, como fazer essa trilha de desenvolvimento neural para esse pessoal. O que acontece é o seguinte, cientificamente falando, tá? Onde existe, olha, é doido, tá? Até depois posso apresentar o livro, mas onde existe baixo grau intelectual, existe desejo intenso pela dopamina rápida. É muito interessante, tá? Foi feito um estudo lá, lugares de periferia, né? Digamos assim, especificamente o estudo
Sinto mais baixo, mais limitado, o desejo por busca de prazer rápido era mais intenso. E pega uma pessoa de uma determinada universidade e ele conseguia se segurar, se conter, né? Ter a gestão das emoções ao ponto de aguardar algo mais à frente para poder desfrutar. Só que daí tem um detalhe nessa problemática toda. O que acontece é o seguinte, qualquer ser humano vai desfrutar da vida por informação. Vamos dar um exemplo, né? Hoje eu consigo caminhar porque alguém me ensinou. Hoje eu consigo escrever no papel e ler porque eu tive que absorver instrução, informação. Então, qualquer coisa, se eu quiser aprender a fazer essa xícara, eu vou precisar de informação. Ela tá com um logo aqui, um logo muito lindo, diga-se de passagem, Café e Negócios. Tá fazendo brand aí. Esse logo aqui, alguém teve que buscar informação para saber como imprintar ele numa xícara de porcelana. Então, tudo é instrução. Aí o que acontece, tá? A vida, ela vai exigir instruções. A pessoa, ela não busca instruções, mas ela busca desejos. Ela tem desejos, mas sem instruções. Desejo sem instrução gera frustração. Aí o que acontece, tá? Dentro do nosso corpo tem uma coisa chamada de homeostase, que é tipo assim, uma regulação química. Pra tá? manter o status quo. Vamos dizer Isso, assim, manter o equilíbrio, vamos dizer assim. Exatamente. Aí o que acontece, cara? Uma pessoa que vem de ciclos de frustração, ela, na busca de tipo assim, ela precisa se sentir de novo útil, de certa forma, para poder agir, ela cai na tentação da dopamina rápida e, uma vez experimentada, ela inibe a necessidade de ter que buscar informação, né? Ela continua com as frustrações e sofrimentos, e aí agora a dopamina rápida dá uma ideia de que ela está viva. Só que é uma contagem regressiva totalmente contra ela. Só que, olha só, se o que eu tô falando já é complexo, então, não é tão complexo, mas digamos que seja um pouquinho, imagina a pessoa que tá dentro da situação toda e ela não faz a menor ideia de tudo isso. Sim, que ela é inconsciente. Ela é basicamente uma viciada, como se fosse uma pessoa viciada em cocaína ou qualquer outro tipo de droga ilícita. No doce, né? Existe tudo. É tudo. Qualquer tipo de coisa, o corpo tende a viciar. Que te traga algum tipo de prazer instantâneo, momentâneo. E aí vira o que eu falo sempre, porque as pessoas têm que ter essa questão de, sabe, de a gente aumentar o nível de consciência, e por isso que uma das trilhas nossas, né, veio, né, a parte do despertar, do ativar. Por quê? Porque a gente quer aumentar o nível de consciência das pessoas. Por que eu quero aumentar o nível de consciência? Porque, vai lá, o Lucas quer emagrecer. Então o Lucas, não, mas eu tô fazendo, faz 2 anos que eu faço, isso é uma loucura, mas será mesmo? Será que a gente mantém foco, constância e congruência? Assim é nos trabalhos, tá? Será que a gente mantém mesmo? E isso vale até pra nós aqui dentro do Index. Será que a gente mantém? Eu quero dizer que ele não tava fazendo. Eu sou crossfiteiro. Agora ele é iniciante, mas sou crossfiteiro. Isso aí. Agora ele é amigo do nosso amigo Hélio. Do Érico. Né? Enfim. E, cara, olha só, mas quer dizer, foco, constância e congruência é pra tudo, mano. É pra fazer o teu regime, é pra fazer o teu desenvolvimento emocional, é pra te fazer o teu relacionamento, fazer o teu negócio. Só que as pessoas falam e pensam que sim, mas elas não fazem. Elas se enganam, né? Quer ver como falta? A pessoa que tá fazendo um regime e que levanta de noite, escondido de todo mundo, pra comer uma coisinha na geladeira. Cara, tá se enganando. Se enganando, entendeu? Se enganando. E somente a ti, não os outros. Só que, na verdade, no fundo, ela acredita que não está, porque ela merece, porque ela já fez, porque durante o dia ela não come, ela só come de noite, é só uma provinha. Cara, pegar um adendo disso, aí entra o que tu tinha perguntado de como a pessoa justifica racionalmente algum impulso emocional. O Alex acabou de detonar a frase aqui, ele levantou exatamente. A pessoa vai lá, ela busca o bolo e depois ela vai racionalmente dizer, porque eu mereço, tive um dia difícil. Aquela parte ali é a racionalidade, porém já todo o instinto, não é aquilo que fez a pessoa fazer, sabe? É uma parte inconsciente, ou quem estuda um pouquinho de psicanálise também pode falar da sombra. E daí, o que acontece? Tipo assim, pensa que a gente tá formando um ser, uma personalidade. E tem coisas que não são bonitas na personalidade humana, que precisam ser trabalhadas. Só que detalhe que muitas vezes, ao invés de eu trabalhar aquilo, eu envio pra sombra. O que eu enviar pra sombra? Eu tiro do meu campo de percepção, eu não resolvo. Então a pessoa vive... Varre pra debaixo do tapete. Exato. Varrer pra debaixo do tapete. Exato, só que, cara, isso é tão detalhe que é uma coisa que ela é um detalhe que se todo mundo buscar... porque é um detalhe para todos, é uma coisa muito íntima, é uma coisa específica, mas entra exatamente ali na parte. A pessoa diz que merece o doce, mesmo sabendo que ela está sob um regime, alguma coisa, porque ela racionalmente está justificando um impulso emocional. E aí nós temos um problema a mais, né, Matheus? Porque a gente vê tantas pessoas que falam uma coisa e fazem outra, às vezes, na vida pessoal, né, profissional, que é justamente isso, né? Tu pega e tira da parte luz e joga para a parte sombra. Só que
E muitas vezes isso não é percebido, assim, no nível de consciência, né? Longe. É inconsciente. E aí, cara, é aquela pessoa que fala da questão moral, mas assédia as outras moral, né? Faz assédio moral. Tá, mas isso E não pode tô ser falando só considerado- sexualmente, entendeu? Sim, Tô mas falando assédio moral de isso não pode ser considerado um desvio de personalidade? Cara, aí já é um pouco mais É, profundo, né? nesse cenário aqui não. É o que acontece, cara. Nós conscientemente somos extremamente limitados. Se a gente pegar daí, falando já da PNL, pegar de mente consciente e inconsciente, a mente consciente ela domina menos de 10% da mente como um todo. E aí a gente tem toda uma mente inconsciente. Essa mente inconsciente domina mais de 90%. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. A gente tá aqui Existem com muitos porões. muitos e muitos e muitos. Muitos porões. Então, tipo assim, às vezes a gente tá fazendo uma coisa conscientemente totalmente errada, mas ela não surge no campo de percepção. Então a pessoa continua fazendo e ela não tá vendo. Ela não enxerga realmente. Até tem um trecho do livro lá acho que é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que ele fala sobre o escotoma, que é o quê? Vou dar um exemplo bem rápido. Não sei quem já passou por isso, que é tipo... quando criança, né, ou com filhos, abre a gaveta das roupas íntimas, né, e aí não achar a cueca ou a meia, né, e falar, ô mãe, cadê minha cueca, minha meia não tá aqui. Daí a mãe fala, tá aí sim. Daí, Aonde que não tô não, achando? não tá não. Daí tá aí sim. Daí, não, mas não tá, mãe. Tá aí sim, se eu for aí, eu vou achar e esfregar na tua cara. Aí eu passei por isso, né? Então, pode vir aqui. Aí a mãe chega lá e, como um toque de mágica, ela puxa Ali. e aparece na frente do olho do cara, tá ligado? Aí, o que acontece, tá? Isso é explicado por uma coisa chamada de síndrome de escotoma, não Estocolmo lá da... sim, escotoma ou mancha invisível. Que o que significa? A criança, quando abre, ela não percebe, ela começa a se autossugestionar, dizendo, não tá aqui, eu não tô enxergando. Aí o que acontece? Cria-se uma mancha, uma percepção, isso dá pra demonstrar de N maneiras da hipnose. Mas, tipo assim, cria-se uma percepção, como se fosse uma película, embaça aquele objeto, a criança não enxerga. Aí vem a mãe, ela não está sob a sugestão, ela pega e olha o objeto e puxa. Então não é que seja mágico. Então o que acontece? A gente não enxerga a realidade como ela é. A gente enxerga uma projeção das nossas crenças. Perfeito. Então tem muita coisa que tá em sombra, que tá fora do campo de percepção, a pessoa tá fazendo e ela não vê, sabe? Ela continua executando. E aí a gente volta para uma discussão que a gente já teve aqui em outros episódios, o poder da ambiência. Como a ambiência te marca. Principalmente na primeira infância, segunda infância, e tu leva isso, né, pra vida, né, como uma realidade, e é uma real. E vale lembrar, né, Matheus, que a gente tá falando, e depois as pessoas podem pesquisar sobre o que a gente tá falando, acho bacana, que o nosso cérebro hackeano, né, aqui atrás, eu sabe, mais protetivo, né, em torno de 15%, mais ou menos isso, né, e o nosso cérebro, né, o límbico aqui, que é responsável por 80% das nossas ações diárias, né, 80% uma média, e o pior disso, 80% não percebíveis, porque a maioria das pessoas estão num nível inconsciente. E em torno de 5% o lobo pré-frontal, que é o lobo mais novo, né? Nosso cérebro mais moderno, né? Onde a gente realmente processa mais a nossa racionalidade. Mas veja bem, 5%. Mas pelo que eu entendi, aí o próprio, o pobre do Neocórtex. pré-frontal, ele passa o tempo inteiro tentando racionalizar as cagadas Se não for do consciente, límbico, né? Isso Se o cara não for mas aí que entra esse termo, essa metáfora, que é o despertar. Não é que despertar, as pessoas estão acordadas, né? Claro. Então, Sim, mas é o mas despertar o despertar é o quê? É tirar do inconsciente. Entendeu? É isso, é tipo assim, ó, cara, olha só isso aqui que eu tô fazendo. Pronto, despertou para aquilo. Aí o que acontece? Existe todo um entorno de percepções que você vai despertando e aí, agora eu entendi quem eu sou, agora, porque todo ser humano, ele é uma dualidade, ele tem pontos de luz, mas, como eu tô falando, tem a sombra. Então, o que acontece? Quando eu desperto e eu enxergo os dois lados, eu enxergo aquilo que eu sou top e eu também enxergo, isso aqui é cacaca em mim, putz, isso aqui veio e tal. Quando eu enxergo os ambos, toda vez que eu tenho consciência, o racional, ele tem uma frase que eu aprendi na hipnose, que é o nosso consciente tem poder de veto. Então, o que acontece? Eu tive consciência, agora eu posso modificar. Mas, inconscientemente, eu faço N vezes. Eu crio N vezes a mesma situação e não vejo. Tanto que daí dá pra falar das pessoas que elas falam sobre repetição. Tipo assim, comecei um namoro agora e... namoro agora e a pessoa parece minha ex, meu ex. Né? Tipo assim, o que é isso aqui? Tá começando uma repetição. Só que um padrão. Só que já procura inconscientemente até a pessoa parecida. próximo. A própria atitude. Mas eu vou colocar isso pra gente exemplificar, né? Acho que é importante a gente... Tem uma palavra que a gente quer sempre desengravidar as coisas aqui, né? E é o seguinte, cara, eu vou te contar uma coisa que é verídica, assim. Tinha vizinhos nossos que tinham um pai que gostava de um trago e tal, né? E esses vizinhos tinham 2 irmãos. Um irmão
um irmão, cara, extremamente avesso à bebida, à noite, à farra, cara que explodiu muito consciente, muito, né? Mas tinha os seus impactos emocionais. Entendeu? Por causa disso. O outro, exatamente cópia do velho, né? Farra, bebida, mulherada, blá, 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 que teve poucos resultados, né? Não sei mais por quê, mas também com impactos emocionais. Então aí a gente vê isso, né? O mesmo ambiente te impacta de formas diferentes, mas de qualquer forma tem viés cognitivos ali impactados. Tem impactantes. É como da sua. Só que foi feito um trabalho com esse rapaz. Depois, com muito tempo, blá, 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 e ele conseguiu, cara, parar de beber, conseguiu casar, parar as farras, casar, né? Respeitar a esposa, enfim, teve filhos e tal. E, cara, conseguiu aumentar o nível de consciência dele, sabe? Isso foi muito legal. Trouxe resultados. Mas se ele tivesse tido esse acompanhamento e esse nível de consciência antes, né? Quanto resultado, quanto problema ele tinha evitado. Né? E assim, e pegando o que vocês falaram, no momento que tu te torna consciente das tuas decisões que tu tá fazendo errado, que tu tá fazendo em viés da sombra, vamos dizer assim, tu não é mais ignorante, né? Inocente daquilo ali. É só uma vítima. Agora tu é o culpado daquela ação. E aí ela não se torna um desvio de caráter? Aí que tá. É interessante falar do ignorar, né? Porque o ignorar ele não é um palavrão. É uma palavra simples. Ignorar eu ignoro. Eu estou ignorando. Sim. Só qual que é o detalhe, cara? Tem coisas que são tão profundas, são tão fortes no inconsciente que leva um tempo a pessoa conseguir perceber e resolver. Ela pode cair de novo em mesmas sabotagens, mesmo conscientemente, dado o impacto. Porque pensa assim, ó. Pensa que cada ser humano é como se fosse essa xícara, uma bola de energia. Aí durante a vida, certas coisas que a gente percebe que não é tão interessante, a gente reprime. Então, quando aperta uma flecha de luz aqui, duplica um outro lado. Então, vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo. Isso é um princípio de sublimação, Freud fala. Que é tipo assim, uma pessoa que ela, criança muito agressiva, cresce muito agressiva. Ela pode, adulta, ser um marido que bate na esposa, ou pode sublimar e se tornar um lutador. Sublimar e tu canalizar aquilo ali para uma outra coisa. Só que envolve essa consciência. Então, o que acontece? Tem coisas que até tu conseguir dominar, de certa forma, resolver, compreender qual é a pulsão que faz aquilo, leva-se um tempo. Então, a pessoa erra de novo, aí ela gera culpa, e aquela culpa bota ela em aprendizados. Aí os aprendizados fazem ela ter novos insights, aí esses novos insights fazem ela ter mais força para mudar, chega um ponto que ela muda, sabe? Então, tem pessoas que num insight já mudou e tem outros que levam mais tempo. Que nem eu costumo dizer, cada pessoa é uma semente específica de Deus, leva um tempo para semear. Não são de mesmo tempo. Tem um que percebe, bum, já estoura. Tem outros, não, peraí, tem mais tempo. Isso aqui precisa um pouco mais de chuva, um pouquinho mais de cuidado. Deixa eu te perguntar agora, assim, pra gente ser mais direcionado pro nosso telespectador, né? Telespectador-vinte, né? Cara, tá. Mas agora a gente já falou, eu acho que a gente já botou toda a galera na mesma página do que é esse mindset setado, né? De PNL e tal. Como trazer isso para venda? Certo. Para que essa galera consiga ter resultados em vendas, por exemplo. Deixa eu aproveitar e fazer uma segunda pergunta em cima da pergunta do Alex. Tem como o cara se viciar em vendas? Ótimas perguntas. Boa, né? E aí entra o que eu acabei de falar aqui sobre sublimar. Cara, tem pessoas, tá, que são muito persuasivas. Elas podem se transformar um Hitler da vida. Ou ela pode sublimar e se transformar o carequinha lá da van, sabe? Então, Luciano Hack. Então, o que acontece? Sublima. Tudo é uma pulsão e o que tu faz com aquilo ali, sabe? Então, tipo assim, primeira coisa que eu acho que esse início foi legal pra despertar uma curiosidade nas pessoas. Perfeito. Porque eu tenho certeza que foram assuntos novos, de certa forma, pra muitos, creio eu. Então, eu lembro que toda vez que eu me abordava assuntos e eram muito complexos, eu quase não conseguia entender nada das pontas, peraí, tem muita coisa pra buscar. Isso me motivava. Então, a primeira coisa é que a mente, ela é muito interessante, complexa, e ainda está sendo entendida, desbravada. E falando aí das vendas, rapidinho, que é a parte de, tipo, como sublimar isso para as vendas. Da mesma forma que a gente está falando sobre a mente, funciona, etc., numa hora de uma venda, tá? Temos que entender que a venda é a troca de algo, tá? A própria venda inicia como escambo e depois vem a moeda lá na Lídia, antiga Turquia, 2.600 anos atrás, quando foi criada para usar em trocas. Então, vender é trocar, só isso. É só trocar. Aí o que acontece? Toda vez que eu descubro a dor de um grupo de pessoas, tá? E eu entendo a linguagem que acontece dentro da mente da pessoa, eu consigo criar linhas de falas, linhas de formas de me posicionar ao ponto que aquele grupo todo entende. Um profissional que faz isso hoje no marketing são os profissionais de copywriter. Copyright, que é o quê? Eles estudam palavras, eles pesquisam uma audiência
eles entendem de forma aprofundada as dores, pegam informações e aí eles transformam aquilo em frases, em formas que aquela pessoa que necessita daquilo impossibilita ela de dizer não, porque tá muito perfeito. E no frigir dos ovos, todo mundo quer resolver dor. Só que o detalhe é o seguinte, tem que saber como para ser fácil. O problema é que muitas vezes a pessoa despreparada, ela, vamos dar um exemplo, tá na sinaleira, né, o cara é um gremista, tá com dor de barriga, e aí na frente dele tem um cara vendendo uma vodka e uma camiseta do Inter. Aí, peraí, tu quer comprar? Não, cara, eu tô com dor de barriga, eu sou gremista, para de me incomodar. Sabe, não é a necessidade daquela pessoa. Agora, vamos dar um exemplo. Pega e entende uma dor, entende uma percepção interna e cria-se um mecanismo de fala para aquilo ali e o inconsciente da pessoa abre. Então, começando a falar um pouquinho sobre vendas. Uma persuasão de vendas. Vai ser muito importante, cara. É muito importante a gente falar sobre isso. E, Matheus, assim, ó, a gente estava falando de PNL e PNL é uma vertente, na verdade, da hipnose. Isso. Né? E eu acho que, eu vou dizer assim, é a prima da hipnose que saiu da hipnose para ter uma visão mais agradável ao público, Isso, né? exatamente. É um nome mais comercial. Não é que seja um número, ela é uma vertente mesmo, né? Mas foi dado um avelamento porque a hipnose tinha antigamente uma certa... A galera tinha um pouco preconceito, né? E eu acho que a gente está aqui hoje para também falar um pouquinho, tirar, né? Esse pré-julgamento que se tem, né? E, cara, como é que a hipnose pode ser aplicada dentro da empresa, do negócio, da conversão, da persuasão, da criação de raporte, enfim, como se pode usar a hipnose? Top. Que pergunta top. Primeiramente, tá? Quero deixar claro, e isso agora entra na parte íntima, é muito interessante ver julgamento, né, de pessoas perante a ferramenta sem nunca terem abrido um livro, sabe? É muito cansativo, as pessoas elas emprestam a mente para as outras e elas não vão atrás buscar um pouquinho de informação. Então a primeira coisa é que... Mínimo de informação. Desculpa. Preguiça. Porque, cara, se a pessoa der um Google e só pesquisar assim, ó, hipnose é cientificamente provada, vai estar lá. E já facilita, sabe? E existem N tipos de comprovação científica da utilização até mais longe, né? Neural, clínica, tudo. Não, e ótimo, com estudos ótimos. Mas eu vou mais longe, cara. Cara, existe bons profissionais e maus profissionais em qualquer lugar, cara. Toda a prestação de Desde o serviço. mecânico ao aviador, cara. E existe o bom profissional de hipnose e o mau. Pronto. Entendeu? E entra também naquilo que eu falei. O que acontece? Ferramentas que conseguem entender o inconsciente se tornam ferramentas delicadas, entra na índole da pessoa. Então, e aí não é sobre, a pessoa é vítima. Não, a informação está aberta, de graça. Tem livros de hipnose de graça. Tem uma história de hipnose lá no YouTube, que são 10 aulas que um rapaz criou lá, que é impressionante. É uma profundeza de aprofundamento de conhecimento. E está lá aberto, de graça. Só que o que acontece? A pessoa empresta a mente, ela não vai atrás buscar, e aí, não, isso é errado, isso aí não sei o quê. E, enfim, aí não tem o que fazer. Quem sabe se beneficia, quem tá fechado não vai entender aquilo e tá tudo certo, é escolhas, né? Escolhas. E Voltamos para as decisões. Voltamos às decisões. E aí, falando da hipnose, primeira coisa que a gente tem que entender, Alex, é que a hipnose ela trabalha com algo chamado de estado dissociativo de consciência, que é o termo, que vulgarmente chama de transe. Tá? Só que esse transe não é da hipnose, esse transe é da espécie humana. Nossa mente, ela, por questão de evolução, ela precisa economizar energia, porque ela acha que está o tempo todo fugindo de um predador, então ela economiza. Essas automações que a gente cria são economias de energia. Então o que acontece? Esse estado de dissociação a gente está muitas vezes 10 vezes a cada hora, sem ser humanos normais, é uma coisa normal de acontecer. O detalhe é o seguinte: a hipnose foi uma ferramenta criada em 1842. Na verdade, esse primeiro nome, né, ela vem por várias linhas de estudo. E a primeira pessoa que dá esse nome de hipnose foi James Bridge, foi um médico oftalmologista francês ou escocês, não lembro agora, depois dá para dar um Google ali. Esse cara cria a ferramenta, ele cria um nome, certo? E a partir disso começa a se chamar hipnose. Até porque na história, né, o deus da mitologia grega, acho que se não me engano, o deus do sono é o Hypnos, sabe? Daí vem desse nome. Então o que acontece? É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta de acesso consciente. Acessa aquilo, mas não é do profissional da hipnose. Qualquer pessoa que se comunica de uma certa forma coloca pessoas nesse estado. Deixa eu fazer só um adendo, que eu acho que é muito importante a gente colocando para o nosso, né, a pessoa que está com dor. Cara, você já é hipnotizado a cada minuto no teu celular. Abriu a TV, o rádio, tu é hipnotizado, meu nego, entendeu? Eu não gosto de hipnose, tu é hipnotizado todos os dias, tu é hipnotizado no cara que tu votou,
entendeu? No nosso presidente que tá aí e assim por diante. É natural, é da natureza. Eu vou dar um exemplo, né? Quem usa óculos, tá com óculos na cabeça e começa a procurar o óculos. Cadê o óculos, né? Perdi meus óculos. Perdi meu óculos, né? Você até viralizou esses dias um videozinho no TikTok de um gurizinho que toca a mochila nas costas e entra em desespero procurando a mochila. E o irmão tá filmando. Tu viu? É muito engraçado o vizinho. Onde é que tá a tua mochila, Antônio? E aí, tipo, aquilo é natural. Só que o que acontece, né? Às vezes, dada trabalhos, não é interessante que o público entenda. E aí, não, errado. Não, mas, pô, só dá uma abertura só pra te entender, porque vai te facilitar. Então, primeiramente, quem se permitir estudar as ferramentas cientificamente provadas, qualquer outra coisa que eu vi, Matheus, tem que trocar nessa coisa polêmica. Espiritualidade. Cara, pode usar em todas as áreas. É pessoas, é comunicação. Então, vai ter em tudo que é lugar. Mas onde eu quero chegar? A pessoa que domina isso, que ela tem boa índole e domina, ela cria consciência total do mecanismo mental. E aí o que acontece? Muitas vezes, vamos falar nas vendas, numa empresa. Muitas vezes a empresa está com... O empresário ali está com dificuldade de entender o que está se passando na equipe, na mente da equipe, e ele precisa de solução rápida, porque solução rápida é lucro. Claro. Aí o que acontece? Se ele tem capacidade, sabedoria, tá? Ele tem uma percepção ampliada dadas as ferramentas que ele estudou, ele vai perceber com muito mais rapidez o que está pegando. E vai solucionar. E Alex, grande empresário, sabe que problema resolvido rápido é lucro. Então... Às vezes até sobrevivência, né? Exato. Bem colocado. Então, trazendo a parte da hipnose, é uma ferramenta que te dá consciência da mecânica da mente humana. E aí, o que acontece? Dado o que tu faz, o que tu acredita, tu pode utilizar das habilidades para ir em direção àquilo com mais consciência. No que a gente está falando, despertar, tirar do inconsciente para o consciente. A habilidade humana de se comunicar pode ser inconsciente, mas quando ela se torna consciente, domina, né? Tu potencializa, né? Tudo dominar, tudo consciente é muito mais poderoso. E aí vem o seguinte, que o Lucas até puxou isso, né? Tu é responsável por uma coisa lá. Cara, tu é responsável quando tu não sabe. A partir de tu aumentou o nível de consciência, né? Despertou, tu é culpado se tu continuar fazendo as coisas erradas ou não. Certo? E aí a gente entra num outro raciocínio da hipnose, que é o que às vezes as pessoas criticam ou julgam e tal. Poder de raporte. É ou não é hipnose? É PNL, é hipnose? Poder de indução, poder de persuasão. Quero que tu fala pra gente um pouquinho disso. Eu participei, e tu muito bem sabe, eu participei 3 anos de uma franquia que eu sou apaixonado, foi minha faculdade, lá eu despertei. Lá eu despertei. Essa faculdade, eu só acho que não falar o nome, mas... Nem pode. Não, eu sou muito grato lá, não tem problema. Eu fui franqueado de um lugar chamado Nippon Flex. Lá eu vendia-se colchões terapêuticos. Sim. Só que lá, o que mais me apaixonou é que eles davam muito treinamento mesmo. E eu nunca tive esse contato, sabe? Marketing multinível no geral, né, cara? Foi minha escola, tua escola, tua escola, entendeu? Então, assim, as pessoas têm perguntas. Eu tô te trabalhando com o ponto, mas só que eu preciso falar isso, cara, porque as pessoas têm preconceito multinível. Só que, cara, se elas soubessem que escola tá ali. Não, nossa, ali... Que faculdade, né? Porque é o desenvolvimento pessoal, né? É, o desenvolvimento pessoal, e aí o que acontece? Às vezes, como tu disse, através de pessoas com índole, às vezes, não tão... Mas por isso que a gente tem que trazer a questão do PNL, exato. Aumentar a consciência dessas pessoas para elas não serem induzidas, cara, do lado errado, entendeu? Por exemplo, cara, tem coisas que é legal. O meu nível de consciência, entendeu? Me permite eu saber quando as pessoas estão querendo me manipular ou não. Entendeu? E eu reviro o jogo. Eu viro o jogo. Só que tem horas, cara, em momentos... Vamos lá, vou falar aqui abertamente. Tem momentos, cara, por exemplo... Cara, lá com a tua mulher, tá? No relacionamento... Tem momentos, cara, que ela quer te cantar. E tu, cara, segue o jogo. Entendeu? Vambora, e tá bem bom, entendeu? Né? Sim. Mas, enfim, tem momentos que, cara, tu tá num outro... Lá a gente falava espiritualidade, tá no momento desenvolvimento espiritual. Cara, tem coisas que a gente sabe o que tá acontecendo ali. Entendeu? De uma outra forma, mas a gente se permite, tá tudo Exatamente, entendeu? essa permissibilidade. Só que, cara, como o nosso negócio é mais voltado para educação empreendedora, é isso que eu queria puxar, sabe? Como encaixa, então, essa parte da hipnose, vamos lá, né? Das raciocínio da hipnose, né? Para dentro do... Desenvolver um raporte legal, desenvolver uma indução e uma persuasão na hora de negociação e vendas. Top. Vamos partir do princípio, então, tá?
nosso corpo ele tem 2 estados comportamentais predominantes. Um estado eu chamo de estado de aprendizado e o outro estado eu chamo de uma abreviação que eu criei, que é estado FAP. FAP vem de fuga, ataque ou paralisia. É um estado de emocionalmente ativo, digamos assim. Então, o que acontece, tá? Quando nós estamos nesse estado FAP, certo? O corpo, ele trabalha de uma certa forma instintiva, tá? Ele é ataque, ele desconfia, tá? Ele tá sob sobrevivência, ameaça de sobrevivência, tá? E em estado de aprendizado, eu tô aberto. Então, o que acontece, tá? Quando eu vou fazer um negócio com alguém, se algo dentro da mente da pessoa dispara um gatilho de ameaça, a pessoa se fecha. Então, tu pode dar barra de ouro pra ela que ela vai achar que tá querendo dar algum golpe nela. Então, a primeira coisa é o seguinte, qualquer tipo de conexão, primeiramente tem que ser instalado uma confiança, uma segurança. E aí agora, né, vai... E aí entra a técnica de rapport. que aí entra o presente, né, que é o rapport. E o que acontece, tá? Vamos imaginar um cenário. Tiramos uma foto em grupo com mais 20 pessoas, tá? Imagina que tu tirou uma foto em grupo com 20 pessoas. Quem é a primeira pessoa que tu olha na foto? Eu. Porque nós nos amamos, mas nosso se ama. Então o que acontece? Imagina se na tua frente agora tivesse sentado um cara igual a ti, só mudava um pouquinho penteado, mas se tu falasse Neymar, ele dizia Neymar. Se ele dissesse bicicleta eu tenho 2. Tá ligado? E começa assim, pronto. Em questão de 2 minutos, vocês vão se olhar assim, como que a gente sobreviveu sem se conhecer todo esse tempo? Sabe? Parece que foi anos Pois já, é, né? Não, quem- o cara é top, né? O cara sai com aquele... cara top. Porque o que acontece? Por questão de sobrevivência, tá? Por questão de ambiente, de conviver em ambiente, tá? Vamos imaginar, se eu sou o cara que mais amo nessa terra e eu encontro alguém semelhante, automaticamente eu passo esse amor pra pessoa, tá? Amor, amizade, enfim. Mas o que acontece? Se essa conexão gerada, estabelecida, olha a doideira que eu falo agora. Essa conexão gerada, se a pessoa falar uma coisa, ou uma coisa contrária à tua, fica até ruim de tu dizer que não. Porque gerou tanta conexão que eu vou ser... Sabe que eu não vou ser idiota se eu falar que eu sou contrário a Ou isso? inconveniente. Não, então eu sou também. Então o que acontece? O rapport trabalha a ideia de que a gente tem algo chamado de neurônio espelho, uma parte do nosso cérebro, que ele mapeia a linguagem do corpo, e aí ele se conecta a semelhantes. Então, vamos dar um exemplo. E isso é poder. É poder demais. Deixa eu fazer um adendo. Desculpa eu te interromper, Matheus, mas assim, ó. E aí explica por que quando o empresário não tem os processos bem definidos dentro da empresa, ele busca profissionais iguais a ele, os seus pares. E aí tu cria um problema para dentro da empresa. Cria um problema, porque o que acontece... Pode ser, porque se ele é um D, ele vai ter 2D. 2D. E aí vai enlouquecer a empresa. Porque o que acontece, cara? Dentro da empresa, eu comecei a analisar o seguinte, cara, que o empresário sábio é o que se rodeia de pessoas com habilidades diferentes da dele, sabe? Só que isso é difícil de entender porque existe um tipo de empresário que é o empresário herói, que ele quer salvar tudo e ele sempre quer ter resposta. Aí o que acontece? Ele limita a capacidade das pessoas. Então o que acontece, tá? Se eu crio uma conexão com pessoas de habilidades distintas, que eu já conscientemente sei que são habilidades necessárias para o meu negócio, cara, isso aqui é tudo consciente, a pessoa está fazendo porque ela quer essa geração de proximidade para coisas grandiosas acontecerem. Aí esse pessoal se reúne, fazem coisas grandiosas, melhoram o mundo, e aí eu pergunto, foi errado ou certo o cara ter consciência que está usando rapport? Então, é essa pegada. O rapport é uma ferramenta que eu descobri em 2018 e tipo assim, ela mudou a conexão. Só que isso que é o detalhe. Aí entra que é questão de treinar. A pessoa ouve isso, viagem, tá viajando. Começa a praticar. Eu aconselharia você que está nos ouvindo a começar a ficar ligado nesse papo aqui. Vou te dizer mais, se tu chegou aqui e tá meio perdido, volta, tá? E presta muita atenção, principalmente nessa parte onde a gente está falando de rapport. É o maior segredo na minha percepção para você ter resultado rápido. E eu vou te dizer, a minha maior doideira dentro da questão do rapport foi entender como é que tu faz técnica de conexão com a pessoa. Mas isso tem que ser um desenvolvimento natural, tá? Tu tem que ser intencional de forma natural. E tem que ser verdadeiro, porque tu tem que realmente se interessar para outra pessoa. Exato. Nós estamos falando aqui em técnicas positivas, certo? Exato. Então, verdadeiramente se interessar para outra pessoa. Quais as dores, quais os desejos, quais as soluções da vida dela, tá entendendo? E é isso que vai te captar. E aí o cara faz lá o teste, né, para ver se a pessoa tá conectada, a pessoa faz o mesmo movimento, né? Deu? Se a gente for analisar, né? Quem tá olhando, eu e tu estamos no mesmo... E aí, é consciente ou não? E agora? Pois é.
Não vou falar por mim, deixa os meus mistérios lá. Mas Então. o tempo todo, sabe? O tempo todo. Aí o que acontece? É sobre ter essa consciência e domínio. Porque, aí, falando de novo o rapport, o que é o rapport na essência? É o seguinte, é tu modelar inicialmente a linguagem do corpo da pessoa, tá? Só que de forma sutil, não é uma mímica. Não, Aí o cara. Tu faz. É. automático. Senão também tu vai... Aí alerta, alerta. liga o estado FAP, a pessoa se E aí a fecha, pessoa fechou. e aí se tu tiver pra oferecer pra ela a Ouro. cura do É. câncer, ela vai dizer não, sabe? Não, Independente não do vai que for, não, tu tá me passando a perna. Muito lembrado. Mas após ter sido feito esse rapport, com eficiência, né, com proeficiência, como é que nós passaríamos para uma indução e persuasão? Tá. Aí o que Porque eu preciso lembrar, né, que o nosso foco não é o estado pejorativo da pergunta, e sim positivo da pergunta. Sim. Indução do bem, persuasão do bem, levar as pessoas a resolver aquela dor, aquele desejo, aquela forma lúcida. Isso, e é bem colocado, falou, Alex, que, cara, todos nós fazemos persuasão o tempo todo, todas as pessoas. Quem diz, persuasão é errado, peraí, mas se tu tá com vontade de ir na pizzaria e tu liga pra tua amiga convidando ela, tá persuadindo, porque tu tá com desejo de ir na pizza. Então tudo é persuasão, sabe? Só que é pela troca. Tem pessoas que persuadem pessoas porque querem uma companhia na pizzaria, e tem pessoas que persuadem porque sabem que o seu produto ajuda numa determinada dor e tem que clarificar o caminho pra aquela pessoa. Então, partindo do princípio que a gente tá falando em unidade, né? Tipo, 1 a 1, né? Porque depois a gente pode falar também em grupo. Mas falando em unidade, próximo passo é tu te tornar um especialista em pergunta. Porque o que acontece? Deixa que chegasse aí. O que acontece, né? Imagina um médico, chega lá, né? E o médico te olha e fala, bezetacil de MDCC, tô chutando, não existe, tá? Sim. 3 vezes ao dia. Tá, mas eu nem te falei o que eu tenho. Então, peraí. Não, mas é isso aí que tem que tomar. Não existe. Então, o que acontece? O único remédio para todas as doenças, né? Aí o que eu preciso? Eu preciso ter perguntas assertivas que conseguem rapidamente extrair as dores e necessidades. E eu vou falar mais. Pra pontuar bem essa parte, tá? Eu queria que chegasse, se não chegasse, eu ia chamar isso. Porque, cara, pra mim, o foco de tudo isso que a gente tá falando é o seguinte: tu tem que desenvolver habilidades de boas perguntas. Que são as perguntas que mudam o mundo, não é as respostas. Já falei isso aqui no outro também, né? Porque vai chamar a atenção das pessoas, cara. Porque as pessoas têm que ter essa habilidade, cara, de despertar consciente, fazer boas perguntas, fazer bons direcionamentos, porque só isso vai te levar para um novo caminho. Então, perguntas, quem domina perguntas dominou esse mundo. Do mundo. Porque o que acontece, tá? Primeira coisa, quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, só o ato dela responder, dado o tipo de pergunta, vai ter que forçar ela a criar novas conexões neurais. E daí ela, não tinha percebido isso. Não perceber isso, agora eu tenho uma brecha. Então, perguntas são isso. Aí o que acontece? A gente pode falar sobre perguntas dizendo que existem 2 tipos principais. Que existe a pergunta aberta, pergunta fechada. Para quem não sabe, pergunta fechada, como se não presta, pergunta fechada são perguntas que a resposta tem como resposta sim ou não. Então, fez a pergunta ali, tá gostando aqui hoje? Né? Tá gostando aqui hoje do podcast? É sim ou não, né? Agora, perguntas abertas são todas as perguntas que se iniciam com como, quando, onde, quem, desde quando, de que forma, a que momento. São perguntas que forçam a pessoa a construir, a estruturar uma linha de raciocínio. E aí, de novo, vamos usar um exemplo, tá negociando ali com uma pessoa e cria-se uma nova conexão neural de uma coisa que ela não percebeu, que ela entra eu sou apaixonado de ver quando as pessoas fazem que dá pra sentir isso. Eu sou tão apaixonado que parece que eu sinto o cheiro, cheiro de cérebro se conectando. E aí, quando aquilo acontece, abriu brecha. E aí, quando abriu brechas, dada a tua sabedoria no que tu trabalha, tu pode, olha, isso faz assim, esse assado, sabe? Então, perguntas junto com o rapport, porque não, aí, pegando, por que é o rapport? Precisa iniciar o rapport. Isso. Pra fazer boas perguntas. Porque, de novo, se tu for, vou dar um exemplo, tá? Exemplo, voltando um pouquinho rápido no assunto, mas só pra clarificar. Se é uma pessoa que desconfia da hipnose, independente se tu faça uma pergunta interessante pra pessoa, não, porque ela tá fechada, não tem um rapport antes. Claro. Então, rapport é base de qualquer coisa, porque sem confiança e conexão nada acontece, e depois as perguntas. E aí eu já digo, vou dar um bisu aqui pro vendedor, né? Porque tá falando de vendas, né? E tal, e empresa. Cara, as pessoas querem chegar numa negociação e já querem ir pra negociação, fechamento. Cara, tu chegou pra tua esposa e já foi pro fechamento da ação com a tua esposa? Eu não. Cara, ninguém vai pro fechamento da ação, cara. Tem que namorar, tem que conquistar, tem que namorar, tem que levar um presentinho, tem que passear na casa. E, cara, aí sai um namoro mais efetivo, né? Com, enfim, Tem um que casamento, investir na qualificação. sexo, qualquer coisa. Qualificação. Tem que investir na qualificação. Mas, cara, aí chega um louco lá, entendeu? Precipitado e já entra pro fechamento. Cara, pô, o cliente pula do funil de venda que nem uma pulga, né? Não? Porque, cara, tem que ter isso, cara.
rapport verdadeiro. Rapport verdadeiro. Entendeu? Aí entra perguntas de qualificação. E aí vem uma questão muito intrínseca que a pessoa não entende. Mas como é bom estudar, né? A questão dessas perguntas são de coach, né, cara? Uhum. Perguntas de coach qualificado, direcionado. Cara, e coach, gente, pega a visão. Vocês acham que coach infelizmente, coach aqui no Brasil ficou um pouco, né, devido ao início que veio para o Brasil, mas é um trabalho fantástico, cara. Um trabalho maravilhoso que já é utilizado na Europa há muitos anos, nos Estados Unidos há muitos anos, com grandes resultados, tá entendendo? Então, em vez de você ficar julgando, pré-julgando, eu te aconselho a parar com essa idiotice e começar a ver o que tem no outro lado do muro. Pelo menos dá o benefício da dúvida. Bota um tijolinho em cima do outro e espia o que tem lá. Porque tem gente fazendo resultado com as coisas. Mas eu posso até complementar isso que tu bem colocou, Alex, que é o seguinte. O que acontece, cara? O mundo que nós viemos, ele é contra a evolução das pessoas. Então, por isso que tem toda essa diversidade externa de informação. Aí o que acontece, tá? Uma forma que eu já percebi que funciona da seguinte forma. Quando algo é muito forte, é muito poderoso, o que a massa faz? O que estratégias de marketing fazem na massa? Eles ironizam aquilo para bloquear a pessoa de lá. Então, vou dar um exemplo. Eu sou conectado contigo. Aí, eu vou falar de coach e tu faz tu lembra de 5 piadas, 5 memes que tu viu lá no... Memes conscientes, cara. Existem indústrias de mídia que pensam Aí, o que acontece, tá? Ali, fizeram 5 memes sobre coach. E aí, tu viu o meme. E aí, eu, cara, vi uma coisa sobre coach. Falei, e aí, mas o meme, o meu amigo rindo, pronto. Aí, se espalha. Então, o que acontece? Tudo que é poderoso, tudo que vai dar poder, tudo que vai libertar as pessoas, os gatilhos emocionais servem para aprisionar. Então, eu ironizo coisas... o mundo pode ironizar coisas que eles não querem que a massa descubra, porque descobrindo elas saem daquele emaranhamento. Então... que daí a gente volta pro conto da caverna do Platão, né? Perfeito, bem lembrado. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, ó, que cara, assim, ó, como as pessoas não se percebem, as pessoas são, e a questão de viés cognitivos são construídos assim, né, a famosa crenças, né, são construídos assim, forte impacto emocional ou grande quantidade de repetição. E aí o que acontece hoje com o TikTok, por exemplo, que é o que tu falou. A dopamina instantânea. Cara, mas além disso, é a questão da repetição, cara. Do coach, do professor, não sei o quê. Daqui a um pouco tu tá com vergonha de ser o cara do desenvolvimento humano, o cara do empresário, cara. Existem essas criações, tá entendendo? Assim como tem as criações do bem lá, tem essas criações. Que assim, né, cara, a massa ignorante, ela é dinheiro, cara. É manobra. É manobra. E o nosso intento hoje aqui, Matheus, é despertar e ativar essas pessoas para buscar, se não conosco, com outras pessoas, que tem muita gente boa por aí, entendeu? Mas a gente se põe à disposição, né? Tu, Matheus, com né? quem gerar Oasis, né? Com quem gerar rapport com ela. Com nós aqui da Indec, o Café com Negócios, enfim, pra, cara, levar, pegar junto e, cara, fazer uma modelagem, entendeu? Não uma cópia, mas uma modelagem, pegar pela mão e a gente caminhar junto numa esteira de produtos, numa esteira de uma jornada de desenvolvimento, para que a gente possa trazer resultado efetivo para as nossas e deles, vida deles, entendeu? E tu falava de coletivo, como trabalhar isso no coletivo? Tá, e o coletivo é interessante, né? Coletivo é interessante pensar o seguinte fato. Não tem como extrair perguntas só se é uma audiência que estudou antes para pegar ela, digamos, de certa forma, né? Fez uma pesquisa e sabe que a audiência vai estar te esperando. Mas digamos que não aconteceu isso. Aí o que acontece? Uma forma de gerar rapport, que é bem interessante, é o fato de saber que tem 3 linhas de percepção sensoriais predominantes da espécie humana, que é o visual, auditivo e sinestésico. Então o que acontece? Dada a forma que tu se comunica, poder disparar palavras visuais, palavras auditivas e palavras sinestésicas numa mesma frase. Vou dar um exemplo. Vocês podem perceber que, vendo aqui esse momento, eu começo a reverberar uma vontade forte de sentir o destravar do meu ser. Então, vou dar um exemplo. Eu usei 3 palavras aqui. Vendo, tá? Uma palavra. Reverberar é som, reverbera, né? E sentir um destravar. Trabalhar todos os canais. Todos os canais sensoriais em uma curta frase. Aí o que acontece? Isso vai de forma inconsciente, disparados de tempo em tempo, em conversas em grupo. Automaticamente todos vão se sentindo conectados. Porque um mais visual, escutando coisas auditivas, ele não pega ali o time, sabe? Então, uma das formas de conseguir conectar grupo é isso. E aí também, de novo, tem que gerar um rapport. Então, é um grupo que já é conectado a ti? Então beleza. Então, eu já tenho um rapport, já tenho uma admiração. Então, quando se tem admiração, dentro da linguagem da hipnose, a gente chama de símbolo. Símbolo é uma autoridade de alguma coisa. Toda vez que tu é símbolo em algo, se tu falar uma simples frase, a pessoa diz assim, mudou minha vida. Por quê? Porque o símbolo impacta muito profundamente no inconsciente daquela pessoa.
Mas vamos dizer que a pessoa não é símbolo. Aí o que acontece? A gente tem os 3 passos para poder gerar uma conexão rápida. É o seguinte, eu chego num grupo novo, eu tenho os primeiros 7 segundos para criar uma boa impressão. Sabe? 7 segundos a pessoa vai imprintar uma primeira imagem tua na mente dela. Muitas vezes é que fica. Que é a que fica. Aí o que acontece? Desses 7 segundos, a gente vai ter 4 minutos que ela vai ficar analisando para validar aquilo, ou tipo assim, não é. Pode ser fácil. Não. E aí o que acontece? Validando, a pessoa vai ter a vida toda para desfrutar de uma boa conexão, uma boa parceria lá, um bom grupo de pessoas admirando, ou, se de novo, trouxer o que ela precisa embalado em ouro, ela vai dizer que tá querendo me passar a perna, sabe? Então, juntar conexão e conseguir liberar palavras, falas conscientes que conectam pessoas, destrava, te conecta profundamente. E tanto provando isso, principalmente das questões de simbologias, né? Porque, tipo assim, veja bem o que as grandes empresas hoje têm comumente utilizado ultimamente, né? Nas partes de brand, né? Simbologias, que é o quê? Para conectar a grande massa. E agora deixa eu fazer uma pergunta. E os gatilhos mentais, onde é que entram? Pois bem, aí é interessante. Boa pergunta. Porque assim, nós estamos falando, hoje existem inúmeras ofertas no mercado, principalmente no mercado digital, carregadíssimas de gatilhos mentais, que funcionam, inclusive, em mentes mais conscientes, né? Mas hoje, como é que a gente consegue utilizar o gatilho mental, em que momento que a gente utiliza, como é que a gente consegue extrair o máximo deles? Porque eu vejo que está sendo utilizado de uma maneira muito superficial, né? E muito sem como é que eu vou dizer? Responsabilidade. Tem isso também. Sem responsabilidade. Existem estratégias que a pessoa faz para ela conseguir desfrutar de melhores resultados, e são gatilhos. Eu vou trazer um que eu acho bem legal, que é o gatilho que o Ivan Pavlov, que ele fez um estudo lá sobre a associação, tá, de sentidos sensoriais e a neuroassociação. Que o que acontece, tá? Ele fez um experimento lá que ele tinha uns cachorros, um canil, e aí ele tocava um pedaço de carne e apitava um apito, tocava um pedaço de carne, né? Beleza. Ele foi fazendo 5, 6 vezes, ali na 6ª vez ele só apitou e os cachorros salivaram. Então vou dar um exemplo. Digamos que você tem uma equipe de vendas, né? E você trabalha com determinado de um produto ticket médio, ticket alto, enfim, um produto que é um pouquinho mais trabalhado ali a venda. Muitas empresas colocam sino, né? O que acontece? Digamos que tem 10 vendedores. Dos 10 vendedores, 7 tiveram um dia ruim em casa e chegaram cabisbaixos, sabe? E 3 lá estão voando, estão motivados naquele dia. Aí o que acontece? Imaginamos os 10 já venderam em algum momento. Então eles têm aquela associação no inconsciente. Então o que acontece? Em um certo momento, tá? Aqueles 3, um vai vender. E quando aquele um vende, ele corre lá e bate sino. Quando ele bate sino, a pessoa saliva a dopamina. Todo mundo esquece os problemas, volta o gás e a empresa potencializa Porque lembra os momentos bons, né? que é o momento onde ele tocou o sino, sabe? E também, todo mundo tocando sino, aquilo ali associa. Uma ambiência foda, né? Então, é um gatilho que é extremamente poderoso, que gera dopamina nas pessoas, e dopamina é a chave para a ação de fazer. Então, uma pessoa que tem consciência disso, ela não está persuadindo de forma, não, ela está usando estratégias que facilitam a mecânica humana a gerar os resultados. Porque, querendo ou não, os vendedores querem vender, porque tem comissionamento. E é o gatilho do pertencimento, né? Também. Eu tinha pertencimento. Muitos outros, né? Mas é que, tipo, esse especificamente para Matheus é mais a dopamina mesmo, porque aí te gera serotonina, enfim, um monte de coisas boas, que é o combustível, a gasolina azul, né? Pra tua emoção. Só que a emoção é o combustível da ação, especificamente, né? Então, cara, como é louco isso, né? E quanto mais tu estuda, mais desnuda a coisa e mais a gente quer fazer. Bom, gente, é um assunto que, particularmente, eu sou apaixonado, tu sabe bem disso, né, meu Deus, né? E a gente ficaria falando o resto da tarde inteira hoje. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tá gostando desse episódio, né? Faz o seguinte, clica aí, curte, comenta, manda para outros colegas, outros empresários, outros líderes, né? O quão é importante divulgar esse episódio, tá? E gostou desse episódio? Faz o seguinte, vamos chamar a campanha hashtag Volta Matheus, né? A gente pode ter o terceiro round, né? Exato. E lembrando para você que está nos assistindo aí que nós temos a venda, né? O livro Caminho do Ser. Tá na Nascente Multiloja, né? Pelo site. Livro físico, através do site nascentemultiloja.com.br ou na versão digital, né? O e-book na Amazon. Na Amazon. Show de bola. Então, assim, Matheus,
Eu quero te dizer especificamente que é um prazer inenarrável te ter aqui conosco, tá? É um assunto particularmente que eu volto a repetir, adoro, amo e dá pra gente fazer mais coisas e vamos fazer mais assuntos, com certeza. Lucas, deixo pra ti então aí essa finalização e depois o Matheus aí então com aquela mensagem, né, especial ao nosso telespectante, Telespectante, né? Então, Matheus, muito obrigado. Tá? Como o Alex falou, é um prazer inenarrável te ter aqui, né? Trazendo um pouquinho de conhecimento de rapport, de neurociência, né? Apesar de que eu... PNL... E eu vou te dizer assim, eu com certeza quero mais uma rodada. Boa, tamo junto. Com certeza estamos mais uma rodada aí, cara. Então, de novo, te agradecer a tua disponibilidade para estar aí com nós, trazendo esse conteúdo tão importante e principalmente para mostrar que nós não somos pessoas conscientes, né? Pelo contrário, que grande parte das nossas decisões elas são induzidas e muitas vezes delas até inconsciente, grande parte delas é inconsciente, né? Perfeito. Então, muito obrigado mesmo. Sem palavras, vocês, Alex, Lucas aí, me senti em casa aqui. Está em casa. Estou em casa. E foi lindo e deu para desfrutar de bastante informação. E, cara, é o que eu caminho por esse mundo querendo levar. Porque existiu um momento que eu nunca tinha lido um livro. E quando eu li o primeiro livro, abriu e eu falei, cara, tem mais coisas por aí que eu quero. Exato. E aí... Eu quero dizer que foi lido no livro da Nascente. E da Nascente. E aí, sabe como gerou? Dá pra num outro momento contar como é que desconecta. Mas o que acontece é o seguinte, isso é bíblico, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e é sobre a pessoa buscar as verdades. E não é nada contra, se tu é boa índole, busca as verdades e principalmente estaremos nesse corpo físico até o fim dessa jornada aqui. Então, o que acontece? Entender desse equipamento é como se fosse um mecânico que entende de carro. Então, se tu entender desse mecanismo, desse equipamento, naturalmente, você entende do mecanismo do outro e isso é benéfico, porque, querendo ou não, todo mundo quer ser feliz. Só que, às vezes, inconscientemente, as pessoas disparam dores, sabe? E, pra mim, foi um dos maiores poderes de entender a hipnose, quando eu cheguei na conversacional, é entender o poder que tem a fala de uma pessoa. Uma palavra destrói uma vida pelo resto da vida. Ela dói mais que um soco. Uma palavra, ela acaba, ela corrompe um mapa de crença. É que nem... imagina fazendo download de algo na internet, só que na metade o download corromper e a pessoa não usa aquele arquivo. Então, mentes são corrompidas porque elas recebem palavras tortas, sabe? E essas ferramentas ajudam a pessoa a receber a blindagem. Então, fico aí à disposição para... treinamento, palestra, mentoria, poder explicar isso, poder ajudar na parte emocional. Estou aqui na Cachoeira do Sul, que é a cidade natural, Natal, e estou fazendo trabalho aí, fico à disposição para poder aprofundar mais assuntos por aqui. Te agradecendo demais, tá? A tua atenção e a tua intenção. E eu quero dizer uma coisa que ficou bem, assim, ó, você tem um dever de aumentar, de despertar e começar a se ativar, tá? E aumentar o teu nível de consciência, porque eu quero te dizer uma coisa muito importante, Deus quer te ver em movimento. Aí a coisa acontece. Muito obrigado. Show de bola. Obrigadão. Até mais. Feito, Fortaleza. Feito, cara. Bah, que massa. Ai, show, foi top, hein? Voamos. Que massa.